TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Se você tem 30 anos ou mais, ou foi criado na zona rural, certamente deve lembrar de que o leite era considerado o mocinho da alimentação. Surgia como um reforço para o leite materno entre as crianças, ou como um agente de reposição de cálcio para os adultos, evitando problemas como a osteoporose. Nesta época, ele era entregue por algum vizinho que tinha 5 ou 6 vacas e via em garrafas PET, como a da água mineral. O tempo passou e mudaram as regras sanitárias. O leite passou a ter mais vitaminas, sabores, a ser vendido em caixinhas, sem contar com refrigeração, e ganhou até o título de longa vida. Mas tudo isso não foi o suficiente para evitar que ele se transformasse no vilão da alimentação. O que aconteceu com o leite? Qual o seu peso na economia do Vale do Taquari? Qual o futuro da cadeia produtiva leiteira? É o que você vai ver agora, no Informativo Repórter, o Vale dos Lácteos. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, superado apenas por Minas Gerais. O rebanho de vacas leiteiras supera 1.400.000 animais, sendo que quase 60% é de raça holandesa e 16% de Jersey. Em 2015, o estado chegou a 4 bilhões e 600 milhões de litros de leite. É uma área que movimenta 198 mil produtores. E o Vale do Taquari fica em segundo no estado em volume, perdendo apenas para o Noroeste Gaúcho. Bom, nós temos aqui uma realidade semelhante ao estado do Rio Grande do Sul, mas podemos dizer que as nossas propriedades são pequenas propriedades, né, que têm na mão de obra familiar aquilo que as leva à frente. Temos uma característica bastante interessante, que é a possibilidade da comercialização para as indústrias, para as cooperativas que aqui estão, o que nos permite uma agregação de valor ao que aqui se produz, aqui na nossa própria região. São propriedades com pequenos volumes, o que é para nós um problema hoje, né? Se concentra a grande maioria dos nossos produtores na faixa de até 50 litros dia, o que traz um custo de logística, de captação desse leite grande. E nesse sentido é preciso avançar para que a gente possa ter maiores volumes, né? Maiores escalas. Uma iniciativa é o consórcio que se está fazendo, capitaneado pela Dália Alimentos aqui na nossa região, que reunindo os produtores vai permitir, né, um maior volume, uma maior escala num mesmo local. Então nós temos aí propriedades que têm muito por avançar, que há muito por se fazer, e principalmente quando a gente fala de uma questão da profissionalização dessas propriedades, né? De tratá-las realmente como um negócio e não mais como uma alternativa acessória à geração de renda na propriedade. Nós temos propriedades que são pouco especializadas, na sua grande maioria, na medida em que se dedicam também de forma consorciada ou à produção de aves, ou à produção de suínos, ou talvez até mesmo à produção de alguns grãos, né? Então há uma característica interessante e importante, que é a segunda maior bacia leiteira do nosso estado, com um impacto social, econômico e ambiental bastante forte aqui na nossa região. É importante que a gente cuide bem dessa cadeia. E nisso me parece que as forças da comunidade aí vêm fazendo esforços para viabilizá-la de uma maneira melhor. Esta movimentação das forças da comunidade, a que se refere o vice-reitor da Univates, professor Carlos Cirne, pode ser percebida com a iniciativa de levar um grupo de pessoas para a Espanha, onde tiveram como acompanhar como é o modelo produtivo e verificar a possibilidade de encontrar meios que possam aumentar a produtividade das vacas aqui no Rio Grande do Sul. Nós aqui temos a grande maioria da nossa produção a pasto, enquanto eles lá trabalham com a produção do gado confinado, o que leva a uma maior produtividade. Então, fazendo os comparativos, nós percebemos lá as vacas galegas
produzindo em torno de 11 mil quilos, 12 mil quilos de leite ano, enquanto as nossas melhores vacas aqui chegam a 4 mil, quando muito, né? Claro que isso tem o seu preço, que é o custo de produção mais elevado em virtude da alimentação que é disponibilizada a esses animais. Mas acredito que é um caminho que nós vamos ter que trilhar, né, no médio e talvez até mesmo no curto prazo, se nós quisermos nos manter competitivos em termos de produção de leite. A dificuldade percebida com a ampliação do custo da produção, apontada pelo professor, é o que sentem as pessoas que trabalham no dia a dia com leite. É o caso da família Veroc, de Carneiros, aqui de Lajeado. Não, preço que está a ração, tu não pode tratar muito, né? Senão não paga o custo, né? Mas conseguindo tirar entre 15 e 18, tu sobra um bom dinheiro, né? Na pastagem. Aí tendo umas vacas pequenas, né? De porte pequeno, não tão grande, né? Porque eu já tive vaca grande, né? Cheguei à média 25, 26 litros por vaca. Não compensa. Ela se torna o custo dela é muito alto, né? Para manter uma vaca dessas é muito alto. Né? Uma vaca que dá 26, 27 litros de leite por dia, tu não pode tocar na pastagem, né? Ela tem que ser tratada no coxo e aí o custo é muito alto. Né? Que nem agora, o preço que está a ração é inviável. Além do alto custo da produção, se for em regime de confinamento, em que dá apenas a ração, o modelo de produção aqui na região é considerado um problema. Com pouco espaço, os criadores acabam aumentando o custo da logística para a empresa que compra o seu leite. É o que demonstra o economista Eloni José Salve. A produção com pequena escala, ela sempre tem algumas dificuldades, né? Porque ela acaba sendo menos competitiva, né? Porque as pessoas daí conseguem ter uma estrutura não tão sofisticada, não tão qualificada, né? Como uma propriedade maior, por exemplo, fornecimento de água para o animal de boa qualidade, a questão do conforto animal, da estruturas de pastagem, né? De alimentação, né? De silagem e assim por diante. Então, numa pequena propriedade com 10, 15, 20 vacas, às vezes isso se torna mais complicado. Como consequência, essas propriedades também têm um leite que ele tem menos rico em valores, teores nutricionais, né? Ele tem um pouco menos de gordura, às vezes menos proteínas, né? Às vezes ele tem um pouquinho menos de questões sanitárias, né? Ou seja, ele tem mais células somáticas, alguma incidência um pouco maior de algumas bactérias, não nocivas ao organismo, que depois elas são mortas no processo de pasteurização, mas o leite se torna menos rico, né? Menos rico, então ele também acaba ganhando menos na hora de vender, porque as empresas pagam pelos teores do leite, né? Quanto mais proteína, quanto mais gordura o leite tiver e menos de células somáticas ou até de contágio de bactérias, a indústria paga um pouco mais. Então o produtor acaba tendo uma produção que produz menos em quantidade e também menos em valor, porque ela é menos rica do que a produção mais qualificada. Então, ainda viabiliza, mas não dá para alguém sobreviver só disso, né? Se uma pequena propriedade fosse depender só de 10, 15 ou 20 vacas, ele não sobreviveria, né? E para quem quiser arriscar a sobreviver apenas com leite no Vale do Taquari, o professor e consultor Lucildo Haller dá orientação. Olha, eu diria assim, é possível, mas nós sempre temos o seguinte, o mercado ele não é estável, nós temos épocas de crises e épocas onde a situação está melhor. Então, se alguém depende exclusivamente de uma atividade, exige uma reserva muito grande para enfrentar as crises. Então, uma das alternativas é poder usar pelo menos duas atividades, que então há uma compensação, se uma tem problemas, a outra não tendo, quer dizer, ele garante uma situação mais estável para ele. E a própria questão, hoje nós temos, por exemplo, o leite precisa produzir pasto e a própria silagem, e aí existe a alternativa de usar os dejetos, por exemplo, suínos ou de aves. Então, há uma sintonia entre essas produções. Por exemplo, produz suínos, tem os dejetos, usa para a produção de silagem, de pastagem, com isso reduz o custo no leite.
Então essa atividade conjunta, ela tem vantagens. Por outro lado, ela tem limitações porque exigem conhecimentos das duas áreas, situações diferenciadas, quer dizer, então a gente vê assim, eu me lembro já, na época se falava em propriedade no ano 2000, agora já estamos em 2016, quando se dizia assim, uma atividade não é o ideal, 2 é bom, 3 já pode ser demais. Então, eu diria, isso não vale só para a propriedade rural, isso também vale para a empresa, de ter algumas alternativas para poder enfrentar situações de crise. Então, o leite, para sobreviver só com leite, precisa realmente ser um produtor especializado, eu diria assim, bem profissional, e já uma produção mais alta. Nós temos vários produtores aqui na região que trabalham exclusivamente com leite. Então, é possível, mas já é um pouco mais de risco, vamos dizer assim. E para conseguir fazer com que as propriedades continuem rentáveis e garantindo bons resultados financeiros, os produtores acabam tendo que se adaptar, correr riscos, o que muita gente não está acostumada. É aí que entra um fator importante para o meio rural: a necessidade de qualificação dos jovens e a possibilidade de gestão empresarial em propriedade rural. Uma das dificuldades, das maiores dificuldades que foram levantadas pelo Instituto Gaúcho do Leite num levantamento que fez ainda no final do ano passado, junto a todas as propriedades do Rio Grande do Sul que produzem leite, um trabalho bastante completo e interessante, a qualificação da mão de obra aparece como sendo uma das maiores. Quando nós olhamos o perfil dos produtores, eles são de uma idade superior a 40 anos, eles têm um nível de escolaridade que é de ensino médio incompleto, de ensino fundamental incompleto. Então, o perfil da formação geral, ou melhor, da educação formal do nosso produtor ainda é muito baixo. E quando o jovem, então, vai além e retorna à propriedade, ele tem encontrado dificuldades de implementar muitas das suas ideias por um choque cultural, muitas vezes, com seus pais, né? Então ele encontra barreiras para colocar as suas ideias, talvez, eu não vou afirmar, baseado naquele andar, mas sempre foi feito assim, né? A gente conseguiu alimentar vocês, constituir nossa família dessa forma, por que mudar? Como diz o professor Lucildo, há que se preparar preparar não só o jovem para permanecer, mas preparar também os nossos atuais produtores, proprietários, para deixarem à frente da propriedade, delegar essa condição aos jovens que vêm. Há uma tendência, sim, em eles retornando, melhorar a questão da profissionalização na medida em que tem uma educação formal mais ampla, né? Mas hoje não há garantia de que isso ocorra. Então há também, por parte de algumas das nossas cooperativas, por parte de algumas das indústrias, iniciativas de levar qualificação, principalmente para esses jovens, para que eles possam fazer melhores intervenções no seu dia a dia dentro da propriedade. Então, essa é uma das dificuldades, muitas vezes, que os pais têm medo que os filhos possam tomar decisões e colocar em risco a propriedade, porque os pais sabem a dificuldade que eles tiveram para chegar naquilo que eles têm hoje. Então, muitas vezes, isso dificulta, o pai reluta em passar alguma coisa para o filho. Então, a gestão é uma das coisas que os filhos têm mais facilidade de lidar com o computador, de entender esse tipo de coisa. E a gente tem visto, quando os filhos aprendem a fazer uma gestão numa propriedade, fazer fluxo de caixa, conhecer tudo isso, os pais começam a ver, bom, eu preciso dele porque ele tem conhecimento. Então, essa é uma forma de fazer o filho ter credibilidade junto com o pai e começar a entrar, né, na história do negócio. Então, a gente, inclusive, trabalha esse método para que o filho, descobrindo questões que poderiam ser melhoradas, ele faz um projeto e implementa uma melhoria, e com resultados já calculados, onde então a gente projeta que, como ele está fazendo esse projeto, parte desse resultado é dele. Então, são formas que a gente usa para conseguir isso. Tem dado um bom resultado. Hoje nós já temos vários jovens que os pais dizem,
eu vou continuar trabalhando, mas eu vou passar para o filho, que ele entende melhor que eu essas novas tecnologias, essas novas formas. Então eu vejo assim, o filho se preparando com gestão, entrando na parte financeira da propriedade, ele tem grandes chances de fazer parte do negócio. Este incentivo já é percebido na propriedade dos Verrock. O pai já vem de sucessão e gostaria que os filhos continuassem no campo. Eu nasci na roça, né? O pai trabalhava fora até uma certa idade. Depois, por problema de doença, ele voltou para a agricultura. E eu desde pequeno sempre na agricultura, né? A gente tenta criar os filhos na agricultura porque é mais saudável, né? A criança é mais saudável. O mais velho nós colocamos ele 1 ano e pouco numa creche, né? Eu sempre estava doente. A nossa ideia é incentivar eles. Nós vamos tentar, vamos incentivar eles a ficar. Mas não vamos obrigar, né? Eles podem escolher o que eles querem fazer. Nós vamos dar um estudo e vamos deixar eles escolher depois. O que nós conseguir ajudar, nós vamos fazer, né? Mas a escolha é deles, né? Eles vão ter que escolher, né? Nós só vamos mostrar o que criar eles desde pequeno junto, eles sabem como lidar. O pequeno aqui, ele gosta, né? Adora isso aqui, né? Mas a gente não sabe, depois que cresce, né? Muda às vezes a cabeça, né? Mas a princípio nós vamos incentivar eles a ficar. Porque, querendo ou não, mais uns anos, isso vai ficar cada vez mais escassa a comida. Isso ninguém mais quer produzir, né? Alguém tem que ficar para fazer isso. E com o tempo vai compensar. Que vai chegar o tempo que vão ter que pagar mais, né? Vão ter que remunerar melhor, porque não vai ter ninguém para fazer, né? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Este comercial que encantou muita gente no passado, as crianças adoravam e até colecionavam os bichinhos, teve um momento de grande incentivo ao consumo do leite, nos qual o caminho que o leite faz para chegar à casa dos consumidores. Como ele vai parar dentro da caixinha? O primeiro passo é a propriedade rural, onde a rotina é bem intensa. A rotina é bem corrida, é bem comprido o dia. A gente normalmente, quando conseguimos, é 5h30 a gente está em pé, né? Às vezes atrasa, quando o dia anterior foi muito pesado, né? Aí às vezes o cara dorme um pouco mais, né? Mas normalmente é 5h30 até 8h30, 9 horas da noite, né? Parelho. No verão a gente, horário do meio-dia a gente sai do sol. Volta só às 4 e pouco, né? Porque não dá para trabalhar naquele sol, né? E aí de manhã a primeira coisa é tirar do leite das vacas. No inverno agora a gente trata elas no coxo e depois toca para pastagem. Quando é quente, no verão elas são ordenhadas e depois é direto para pastagem, né? Ela só volta para o galpão de meio-dia. E de noite elas também vão para pastagem, né? Quando tem pastagem que chega. Não dá para tirar férias. Que nem diz outro, férias só o dia que morrer, né? Aí para, né? Mas o ideal seria ter 2 famílias trabalhando numa propriedade. Aí conseguiria fazer isso, mas que nem a nossa área que é pequena, né? Aí tu mal consegue uma família se sustentar em cima. Aí férias. Às vezes um tira um dia de folga, mas os 2 juntos não tem. Assim que sai de propriedades como a dos Verrock, o leite é transportado para as empresas processadoras, como a Lativida de Estrela. De lá, saem para o comércio as embalagens de leite e demais produtos lácteos. Nós temos os produtores cadastrados, né? Então eles já são
Nós já temos responsabilidade por esses produtores e a partir do momento que ele chega à nossa indústria, ele é analisado, né, com todos os parâmetros físico-químicos e então, sendo liberado, ele pode entrar para a nossa linha de produção. Quando ele é descarregado, segue para a etapa de pasteurização, ou ele vai para a linha de derivados, né, que a gente tem os derivados, ou então ele segue para o processo de industrialização do HT. Né? Então são várias etapas, cada linha de produto tem as suas etapas. A pasteurização então é uma etapa, né, onde o leite atinge 72 a 76 graus, né, por 15 segundos, com posterior resfriamento, e serve para reduzir a carga microbiana do leite. O HT então é uma etapa posterior, né, onde a temperatura ela é mais elevada, né, por também um curto espaço de tempo, que permite o leite então diminui mais ainda a carga, né, e permite a longa vida dele, né, que a gente chama de leite longa vida. E toda essa preocupação em alertar sobre a questão da qualidade e da sanidade são justificadas para garantir a confiança do público, principalmente depois que o leite passou a ser considerado um dos vilões da alimentação. A palavra intolerância passou a fazer parte do vocabulário, em vínculo com o leite. Mas o que motivou toda essa mudança em relação ao conceito sobre o consumo do leite? Bom, aconteceu que muitas pessoas começaram a apresentar sintomas, né, de intolerância, de alergias, enfim, inclusive crianças, que de repente pode ser pela industrialização, pelos processos que ele passa ou não, né, existem várias pesquisas sobre isso, nada muito comprovado, né, mas acredito que o leite ainda seja um alimento rico, né, rico em muitos nutrientes, apesar dos processos que ele passa, né, e que existem opiniões diversas, né, entre muitos profissionais e pesquisas defendem que ele é realmente um vilão pela lactose, pela questão de inflamação, por ser um alimento mais alergênico, e outros que defendem que não seria isso, né, que de repente o excesso do consumo talvez sim, mas que um consumo moderado, um consumo saudável ainda possa trazer muitos benefícios para a saúde. Existem vários tipos de intolerâncias, a intolerância congênita, em que a criança nasce com essa intolerância, e a intolerância que vai ser desenvolvida durante a vida, né, secundária e terciária. Então, sim, pode ser por diversos motivos, ainda também não se sabe exatamente o que, daqui a pouco por uma exposição, em um excesso de exposição, ou até mesmo por um corte desse contato com o leite, a pessoa passa alguns anos sem ter esse contato, e aí quando for consumir, daqui a pouco o organismo já não está mais acostumado, tem a questão da produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose, então daqui a pouco essa produção se torna ineficiente, e aí passa sim a ter alguns sintomas de intolerância. Além da questão da intolerância, o leite tem sofrido com o resultado de ações do Ministério Público, como a Operação Leite Compensado, que verificou adulterações do conteúdo em determinadas etapas do processo produtivo. Me parece que o abalo se deu na cadeia como um todo e, por extensão, também a nossa região, né? O que nós podemos assim dizer é que na medida em que boa parte destas fraudes foram identificadas também a partir das análises realizadas aqui no nosso laboratório do leite, no Unianálises, isso fez com que os olhos se voltassem para cá também, né? Se colocasse a atenção. O prejuízo é geral. Né? O prejuízo é para a cadeia, tem aí todo um esforço agora para recuperar a imagem da cadeia produtiva, para demonstrar que o leite gaúcho é um leite de qualidade e que essas ações realizadas por algumas pessoas inidôneas não afetam a cadeia como um todo, não estão disseminadas na cadeia como um todo. E o fato de o Vale do Taquari ter um laboratório com condições de avaliar a qualidade do leite parece ser um balizador de que será dada mais atenção a esta questão na região. Claro, sem dúvida nenhuma. Todas as análises que a gente faz do leite, né,
os laboratórios que analisam os teores de gordura, proteínas, né, de sanidade do leite, né, em termos de bactérias, de coliformes ou de células somáticas, vem mostrando realmente que o nosso leite também vem melhorando de qualidade, né? Ele vem sendo um leite cada vez mais qualificado, mais rico em nutrientes, né? Então isso realmente vai atestando e vai dando um retorno aos produtores e à indústria de que o leite, como ele está, e permite a eles melhorar naquilo que está falhando. Até como o produtor tem interesse em ganhar um pouco mais pela qualidade do leite, ou seja, pelos teores nutricionais do leite, ele, quando percebe que tem alguma coisa que não está muito adequada, ele vai em busca de uma solução, né? Então ele vai fazer um manejo melhor, ele vai cuidar mais da sanidade do animal, ele vai cuidar da água que ele está dando para o animal. Então isso cada vez mais vai se multiplicando e qualificando. Então o fato de ter o laboratório ajuda nessa aferição, né, do produtor e da indústria quanto à qualidade do leite. Isso não estamos falando de adulteração do leite, estamos falando só de qualidade de um leite bom que é produzido lá na propriedade e vem para a indústria e produz tanto o leite fluido como os derivados do leite, né? Dá para confiar no leite? O leite é de qualidade, porque a gente vinha de uma época já bem mais antiga, que o leite era distribuído da carrocinha, no tubo plástico e tal, nos tarros lá na frente da propriedade. Eu diria assim, para muitos pode parecer leite compensado é um problema. Eu diria, esse problema não aconteceu nos últimos anos. Isso já vinha existindo há mais tempo. Eram práticas já conhecidas. Só que não eram fiscalizadas, não eram verificadas, então não se sabia disso. Hoje isso está descoberto. Então o que nós temos com isso? Nós temos um ganho. Quer dizer, esse problema, não sei se está eliminado totalmente, mas hoje começa a se ver, bom, quem é quem? Quer dizer, hoje eu imagino como se recuperou o consumo, vamos dizer, hoje ele está voltando praticamente à normalidade. Eu imagino que o consumidor já se deu conta de que leite não se consegue ver olhando ele para ver o que é bom, o que não é. É ter a confiança de quem está trabalhando com isso. Eu acho que esse é o grande fator. Quer dizer, o consumidor começar a olhar, afinal, quem tem leite compensado e quem não tem. Então vamos consumir... Qual leite que compensa? Exatamente, vamos consumir aquele onde quem tem credibilidade. Acho que isso é uma forma importante da cadeia se fortalecer e com isso dificulta, vamos dizer, esse pessoal que acha que pode fazer leite de qualquer jeito, vai ter dificuldades em subsistir no mercado. E ao que tudo indica, é o que está acontecendo. Os consumidores acabaram eliminando quem não se preocupou com a qualidade. E aos poucos, o leite vai retomando seu espaço como um alimento importante para os seres humanos. É desta forma que encerramos o informativo repórter O Vale dos Lácteos. E se ainda restou alguma dúvida, a nutricionista deixa tudo explicadinho. O leite é rico em vitamina D, vitamina A, outros nutrientes também, o cálcio, que é característico. E então pessoas que não sofrem de nenhum desses problemas, utilizando o leite, é um bom alimento para enriquecer mais ainda a alimentação, né? É um alimento prático, fácil, a gente conserva na geladeira, né? Consegue transportar, consegue ter na geladeira no trabalho, tomar o leite, tem uma variedade muito, muito grande de consumo, tanto gelado quanto quente, com o chocolate, que as pessoas, né, gostam muito no inverno, o café. Então tem uma variedade muito grande de consumo, com frutas também, que pode, com certeza, traz muitos benefícios. Tomou? TV Informativo. Aqui o Vale se vê.